Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 17 de julho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje é um dia também para continuar rezando, né? Já falei ao longo desses dias, nossas irmãs que se preparam para entrar na Ordem das Virgens. São 7 irmãs da Comunidade de Sementes do Verbo que vão viver essa bela graça, estão de retiro. Então, rezemos por ela, carreguemos na nossa oração, na nossa intercessão. Ontem nos alegramos com a festa de fundação da nossa comunidade. E hoje devemos continuar rezando pelo carisma Sementes do Verbo, que tem gerado e gera cada dia no coração de Deus as vocações para a nossa igreja. E hoje também é dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros. Então, que ele interceda junto com seus companheiros por cada um de nós, por todos aqueles que dão sim a serem verdadeiros evangelizadores da palavra do Senhor. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Êxodo. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhadores que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e de Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicavam e crescia. E os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhe amarga a vida com duros trabalhos. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. A gente sai do livro do Gênesis, porque ao longo dessas 2 últimas semanas, a gente veio trabalhando ali o livro do Gênesis desde Jacó e José. A gente entra agora no livro do Êxodo com uma outra vertente. O interessante dessa leitura é ver a maldade no coração do homem e a inveja. Logo no início, a gente vai perceber aqui que o rei, que não conhecia José, não sabia de toda a profecia que o Senhor tinha dado, ele vai dizer ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. O que acontece? Ele vai ter medo dessa fecundidade que cresce, que se alarga. Então, a gente vê nessa leitura que, de fato, o coração, a maldade do coração do homem, que não aceita a fecundidade. Como ele não conhecia José, não sabia da sua promessa, então ele não tinha consciência que de fato José tinha esse povo numeroso. Então aí ele vai diante do povo dizer, esse povo se torna mais numeroso e mais poderoso do que nós. E aí o que ele vai pedir? Que impeçam de crescer. Ele vai ter no coração de combater, de não deixar crescer esse povo numeroso. Mas o mais interessante é que quando as coisas são de Deus, quando a obra é de Deus, nada é capaz de destruir. Se de fato é da vontade de Deus, nenhum mal destrói. E aqui a palavra vai dizer, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. E os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais eles eram perseguidos, mais fortes eles se tornavam, mais fecundo eles se tornavam. E é assim, de fato, a gente vive com aquele que está unido ao Senhor. Quanto mais unido ao Senhor, quanto mais perseguições, mais fecundos nós nos tornamos. E parece ser contraditório. Mas quando a obra é de Deus, pode ter a perseguição que for. Se ela é de Deus, ela cresce, ela multiplica. E é interessante porque, diante de tudo isso, eles vão obrigar, vão ali reforçar todo o sacrifício, todo o trabalho, eles vão redobrar, mas eles não desistem. E ao contrário, eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais fecundos e cada vez continuando a sua missão. E a gente encontra muito disso na nossa realidade. Tantas perseguições diante das situações que se desenvolvem, que crescem. E isso vem do coração da inveja, do ciúme, do mal que habita no coração do homem. Então, peçamos ao Senhor a graça de sermos protegidos na nossa missão e na nossa obra, para que nenhum mal venha a atingir o crescimento da obra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 123. Não estivesse, Senhor, do nosso lado, Israel que o diga.
não estivesse o Senhor do nosso lado quando os homens nos assaltaram. Ter-nos-iam tragados vivos, tal o fogo de sua ira. As águas nos teriam inundado, a torrente chegado ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Bendito seja o Senhor, não nos entregou como presa a seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. O socorro nosso está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É um salmo de súplica, é um salmo de confiança, é um salmo daquele que deve se apoiar no Senhor diante das tribulações e dificuldades. Ainda que ao nosso lado tudo se levante o contrário, e também esse salmo vem de contra a primeira leitura, se nós confiamos no Senhor, Ele é o nosso socorro e o Senhor nos salva. Ainda que tenhamos dificuldades e tribulações. E aí o salmista vai dizer, né? Bendito o Senhor que não nos entregou ao mal, mas ao contrário. O Senhor é esse que nos protege e que nos faz escapar das ciladas e das tentações do demônio. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem me der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades dele. Então, o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho da semana passada, onde o Senhor vai dando recomendações. E aqui ele começa dizendo primeiro, nos assusta, né? Não vem trazer a paz, mas a espada. Meu Deus, que Deus é esse que vem trazer a guerra? Mas, na verdade, ele vai explicar, né? O Senhor vai explicar nessa leitura de hoje do evangelho, todo aquele que não seguiu o Senhor. Em resumo é isso, aquele que não fizer a vontade do Senhor e que não seguir, de fato, não será abençoado. Tudo aquilo que nós não fazemos diante de Deus se volta contra nós. Se eu fosse fazer um resumo do evangelho de hoje, é isso. Porque a gente pode se questionar, o Senhor está colocando pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra. Não, não é. O Senhor não está colocando, mas Ele está mostrando que, de fato, aqueles que se contrapor, né, aqueles que não fizerem a vontade do Senhor, de fato, né, não é abençoado. E aí depois ele vai dizer no evangelho que aquele que não aceitar perder a sua vida por causa do Senhor, né, não chegará no reino do céu. Nós devemos aceitar passar por certas dificuldades, tribulações, por causa do reino dos céus e porque nós queremos testemunhar que nós somos verdadeiros cristãos. E aí ele vai dar toda uma recomendação, dizendo, aquele que recebe a mim, né, aquele a quem me recebe, é quem me recebe e recebe aquele que me enviou. Parece até uma troca de verbos, mas o Senhor vai dizer, aquele que acolhe, aqueles que o Senhor envia, recebe o próprio Deus. Então devemos perguntar ao Senhor, a quem o Senhor me envia e a quem o Senhor nos envia? E ter a certeza de que é o próprio Deus que se apresenta a cada um de nós por meio das situações, por meio das pessoas. E por isso nós não devemos negar. E ele vai usar um exemplo muito simples, né, para ilustrar. Aquele que negar um copo de água é o Senhor que está negando. Aqui ele ilustra, né, negar um copo de água ao pequenino, mas o pequeno, o pobre, é o irmão de comunidade, é o irmão que está ao meu lado, é o teu esposo na tua casa, é o teu colega de trabalho. Esse é o pequeno que se revela a ti através de Deus. Deus quer se revelar através daquele que está ao seu lado. Então, se nós negamos aquele que está ao nosso lado, nós negamos também a Deus. Então, peçamos ao Senhor essa graça, né, de fato, de ver o bem, ver Jesus naquele que está ao nosso lado e de acolher aqueles que o Senhor nos envia. Ah, irmã, mas tem pessoas que são tão difíceis, né, no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa própria comunidade. Mas o Senhor se faz presente no coração do homem. Nós devemos aprender a amar, a acolher e a perdoar e a lidar com o outro
nas suas diferenças, para que eles também aprendam a nos acolher, a nos amar e a lidar com cada um de nós. Então, peçamos ao Senhor, neste início de semana, nessa segunda-feira, um coração manso e humilde, mas um coração aberto à graça de Deus, mas também aberto uns aos outros. Tenhamos uma bela semana e que Deus os abençoe.